Boa noite, Nadir. Boa noite, professor. Vamos dar uma prosa aí? Vamos, com certeza. Nadir, eu estou um pouco preocupado porque você é uma pessoa que quase não fala muito, sabe? Sabe, meus amigos, a Nadir não conversa muito. Apesar de professora, você foi meia quieta. Vocês vão conferir isso no decorrer do programa. Nadir, vamos falar um pouquinho. Você é uma pessoa muito conhecida, tanto pelo seu trabalho profissional, como o seu trabalho extra-profissional também, como voluntária. Nadir, vamos falar um pouquinho da Nadir Nedoshetko, da professora Nadir Nedoshetko. Nadir, vou fazer uma fofoca aí sobre a sua vida. Nadir, quem é você? Eu sou Nadir Nedoshetko, como ele já falou. Eu sou filha de Frederico Nedoshetko, já falecido, que hoje ele completa 30 anos de falecimento. E de Tecla Michalise Nedoshetko. Eu nasci no município de Matos Costa, Santa Catarina, e lá eu cursei o ensino de primeiro grau, que na época era seriado, né? Era primeira a quarta série, e depois nós morávamos, bom, lógico, né, em Matos Costa. Aí, como não tinha uma continuidade de estudos, nós viemos morar em Porto União e no bairro Santa Rosa. Aí eu cursei, na época era o ensino, porque eu já pretendia seguir a carreira de professora, que eu tinha como ideal, que eu queria fazer. Desde sempre, pelo magistério. Eu optei pelo magistério. Era algo que eu tinha dentro de mim. O professor tem que ter isso dentro de si, para ele poder mesmo nessa trajetória. Até para poder aguentar o repuxo, não é, Nadir? Isso. É o trabalho do professor em todos os sentidos, além de ter uma grande responsabilidade, não é, Nadir? Isso. Né? Além de ter uma grande responsabilidade na vida dos alunos, tem outras responsabilidades que às vezes fica difícil cumprir, que é o lado financeiro. Nadir, vamos continuar a conversa. Isso, então aí no curso normal regional, não sei se você lembra, no Balduino Cardoso, e depois a escola normal professora Masília, em União da Vitória. Então eu fiz o magistério. E aí, depois do magistério, eu já comecei a trabalhar, porque a gente precisava trabalhar para poder se manter. Então, através de concurso, eu fui aprovada e, a princípio, assim, não existiam vagas na cidade. Então, eu assumi uma escola no interior de Canoinhas, que era a escola em Rio Claro, município de Rio Claro. Foi gratificante porque eu aprendi muito lá, eu tinha que trabalhar com tudo, a gente fazia merenda para as crianças, a gente era professora, a gente era conselheira, a gente era médica, enfermeira, enfim, no interior. E lá eu iniciei a minha trajetória no magistério. Depois eu fui transferida para Canoinhas e aí, numa sequência, eu cheguei até a Escola Básica Antônio Gonzaga. Você fez concurso para o estado de Santa Catarina? Isso, isso. Concurso estadual no estado de Santa Catarina. Aí, como eu queria me aperfeiçoar no curso de pedagogia, que era no âmbito da educação, aí eu fiz a faculdade de pedagogia. Como na época, depois houve uma mudança no governo, que a pedagogia havia uma complementação, aí eu tive que voltar para fazer mais 2 anos, então são 6 anos de pedagogia, onde eu cursei aí, optei por supervisão, existia orientação, supervisão e administração, então eu optei por supervisão escolar. Mas nesse ínterim eu estava dando aula para os pequenos, que também continuava sendo o sistema seriado, primeira a quarta série. E então eu recebi, na escola Antônio Gonzaga, eu recebi uma turma de alunos na faixa etária de 7 ou 8 anos, e que eu percebi que já com um pouco da experiência que eu tinha, eu percebi que eram crianças
inteligentes, que eram crianças que tinham um potencial muito grande para desenvolver. E aí nós fizemos um trabalho conjunto, porque o que eu queria que eles recebessem, que houvesse uma receptividade, isso eu consegui. Então nós desenvolvemos um trabalho conjunto. Isso em que ano, Nadir? Foi em 1978. Veja quando eu falei do exemplo de vida dessa profissional, quando muitos estudos ainda estavam se iniciando, muitas técnicas educacionais estavam se modificando, foi nesse período que começou a se levar muito a sério a pedagogia, a própria psicologia da infância e da adolescência nas escolas, é claro que existia antes. Então vejo a importância da capacidade e o idealismo dessa moça, naquela época já iniciou uma atividade avançada, que é um exemplo e lamentavelmente não está se fazendo muito isso hoje, porque muitas professoras, muitas escolas ainda fazem. Nadir, vamos lá. Como é que foi essa experiência? Então aí eu senti, a gente, no ideal da educação, a gente sabe que a educação é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, da nação, da comunidade, enfim. Um país que não investe na educação é um fracasso, é fadado ao fracasso. Então a gente, como educador, a gente sabe disso. E o meu ideal sempre foi isso, que preparar a criança para ele saber ser um agente transformador da sociedade, ele contribuir para o seu país. E aí então nós fizemos um trabalho, desenvolvemos assim, não somente no aspecto cognitivo, mas também o desenvolvimento dos fatores cristãos e de cidadania, porque não adianta somente você transmitir conhecimento, sendo que você não desenvolve também o outro aspecto da criança, para que aconteça a educação integral. E eles foram correspondendo. E nós tínhamos, então, como princípio norteador, o princípio cristão e o de cidadania. E nós tínhamos uma filosofia diária assim, a formação do hábito. Mudou o hábito, houve aprendizagem. Não mudou o hábito, não aprendeu. Então, nós vamos voltar, porque se não mudar o hábito, não houve aprendizagem. E também no desenvolvimento da convivência da cidadania, e respeitosa e harmonia, nós tínhamos também como um princípio norteador assim, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Aí se estabelecia aquela convivência de respeito, de reciprocidade, de convivência cristã, muito importante e muito interessante para cada um. Como é que a criançada reagia a essa participação? Eles reagiam muito bem, então por isso eu dizia para eles, vocês podem, vocês têm capacidade, vocês sabem, a reciprocidade era imediata, sempre. E sempre eu também eu achava muito importante, não é que achava importante, é importante desenvolver o senso crítico deles. Para cada dever existe um direito e vice-versa. Então, corresponde um dever a cada direito. Então, cumprir os seus deveres, mas também saber exercer os seus direitos, para que eles se tornem uma pessoa crítica. Porque se eles não se tornam uma pessoa crítica, eles vão conviver mal dentro da sociedade. Assim. E nós também primávamos, porque sempre havia aquela rotulação assim, criança de bairro, criança de escola pública não rende, não tem muito o que desenvolver. Tem sim, então essa rotulação para mim não existe, nunca existiu. E nós primávamos pela estrutura básica também, que favorecesse o nosso convívio, o conforto do nosso espaço físico. Então até hoje ainda eles lembram assim, poxa, lembra, professora, quando nós tivemos que arrecadar fundos para a gente comprar uma cortina para a sala de aula?
porque o sol era intenso e prejudicava, a luminosidade era prejudicial. Então, nós, de alguma maneira, nós procurávamos resolver esses problemas, nós, em parceria com a família. E a família estava sempre presente, ajudando. Isso realmente é importantíssimo. Estão vendo, pessoal, como isso que muitas vezes são mostrados como novidades dentro das escolas, né? Isso já vinha acontecendo há muito tempo por parte dos diretores e professores responsáveis. Sobre esse aspecto de escola pública de rendimento, tive 2 exemplos, Nadir, no Círio Colégio de Gonzaga, que havia 2 estudantes no segundo grau e que eles iam participar de um concurso. Então, quem tirasse o primeiro lugar na turma já tinha a vaga garantida. E havia 2 rapazes e eles não conseguiam um superar o outro. Então, para garantir o lugar, um mudou de escola. E eles, tão alto era o nível deles e a média tão alta que os 2 conseguiram a colocação naquele objetivo que eles queriam atingir. Nadir, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida conversando sobre esse teu trabalho maravilhoso. Pessoal, nós já voltamos. E aí, Nadir, vamos voltar à nossa conversa? Bem, Nadir, você falou dessa experiência nessa turma e eu vi que você está usando uma camiseta muito bonita e tem ali encontro da turma de 78, 80. Essas turmas de 78, e 80, me fala um pouquinho, que turmas são essas aí, Nadir? 2 anos seguidos? Como é que é isso aí? Bom, o que aconteceu e por que essa camiseta? Me conta direito essa história aí, Nadir. Me conta direito aí. Então, nesse trabalho conjunto, que a família ajudava, eles eram receptivos para tudo, nós nos entendíamos muito bem, e assim nós convivemos durante 3 anos consecutivos. E eu sinto assim uma bênção e agraciada por poder desenvolver com eles os estudos de catequese, de primeira Eucaristia e de Crisma. Então, nós tivemos uma convivência muito forte e uma parceria muito grande. E nesses 3 anos consecutivos, eu travava, para cada passagem de ano, eu travava uma verdadeira batalha, porque todos queriam essa turma para si. Mas eu não ia de jeito nenhum deixar que isso acontecesse. Então eu travava uma batalha grande para eu ficar com eles. E então, ano após ano, nós fomos trabalhando, dando uma continuidade naquela parceria que a gente já se entendia até num olhar. E era muito gratificante em tudo. Por exemplo, assim também, nós partilhávamos tudo, inclusive muitas refeições, almoçar na casa de um, jantar na casa de outro. Então havia essa convivência também. Nadir, eu preciso interromper agora para enfatizar, vejam a beleza desse trabalho, vejam a importância da responsabilidade quando o profissional sente o que precisa ser feito para o êxito do seu trabalho. Veja que exemplo maravilhoso, e se tiverem professores na área, nesta área de ensino, estiverem conversando conosco, olha, vale realmente a pena aprender com essa moça aqui. E o resultado, Nadir, o resultado aparece nessa camiseta aí. Sim, então, tá. Nadir, eu já vou chegar lá. Eu quero que você chegue bem logo. Nós vamos chegar lá. Aí. Tá, então. Falar com o professor é bom, pessoal, por causa disso. Eles conversam, fica fácil para mim. É que depois, assim, eu quero contar, eu quero explicar assim, que depois desses 3 anos, como não tinha mais continuidade, eu não tinha mais como continuar com eles, porque eles, cada um tomou o seu rumo por força de circunstância. Cada um teve o seu rumo definido e nós nos separamos, a distância, o tempo nos separou, mas só o tempo, porque dentro de nós sabíamos que um dia a gente iria se reencontrar. Ficaram só 2 anos trabalhando 3 anos. 3 anos, só 3 anos. 3 anos. E aconteceu tudo isso que você vai contar para nós aí agora. Aconteceu assim uma convivência única, isso porque nós acreditávamos no que nós estávamos fazendo, é um ideal concretizado. A gente acredita e acontece. Quando a gente acredita, a educação integral realmente acontece. Aí cada um tomou o seu rumo, mas com alguns que moram aqui ainda a gente dizia,
nós precisamos nos reencontrar, vamos marcar um encontro, que saudade de fulano, do cicrano. E eu lembrava o nome de todos eles, de 36 anos atrás. E daí foi com muita alegria que um dia alguém falou, vamos fazer. Quem foi que falou, você lembra? Foi o Marcos, o Roberto, a Gisele, principalmente, né, a Gisele, Marcos, Paulo, enfim, a Gisele foi a que mais tomou o rumo, assim, mas o Marcos Banhara também teve a sua participação. Vamos marcar. Quando daí eles falaram assim, terá que ser num feriadão, porque tem gente que mora longe. Quando foi, aí abriram uma página no WhatsApp e já espalhou e já divulgou, e eles, o trabalho de localizar um por um, foi um trabalho imenso que a Gisele sabe contar também, porque não foi fácil para localizar. Então, quando divulgou numa página e que eles foram atrás e com telefonemas, enfim, foi um trabalho muito, muito grande para localizar esses meninos, essas crianças. Quando foi divulgado a data, então vamos fazer um feriadão, o próximo feriadão seria Páscoa. O que mora em Aracaju, o Jean, em Aracaju, ele imediatamente comprou passagem. Aracaju, minha gente, não é logo ali, hein? Tá, ele já comprou a passagem e aí ficou definido o dia que nós iríamos nos encontrar. E tem gente que veio de São Paulo, de Curitiba, de Chapecó, Canoinhas, Caçador, Camboriú, enfim. Eles vieram todos para esse encontro. Mas o que me surpreendeu muito, porque era assim, o objetivo era o reencontro para nós lembrarmos daquela história maravilhosa que a gente viveu, conviveu e formou uma família, ímpar, né? Que a gente não conhece o outro igual, pelo menos assim eu não conheço. Aí, muito bem, marcaram, organizaram. A minha grande surpresa foi que eles direcionaram o foco desse dia, dessa homenagem para mim. E aí foi uma emoção muito grande. Aliás, merecidamente, né? Com todo esse trabalho que você descreveu para nós. Eu dizia para eles assim, não, o objetivo é a gente se reencontrar, a gente reviver a história bonita que a gente teve. Não, mas eles direcionaram o foco para mim. Aí eles elaboraram essa camiseta, né? Criaram essa camiseta. Com aqui é o emblema da escola, que até eu participei da confecção, da idealização desse emblema, que aqui não coube a filosofia da escola, que é orientar, dialogar, aprender, ser. E esse emblema, essa filosofia da escola, eles assumiram e aprenderam, e se concretizou na vida deles. Então, o evento que eles realizaram foi coroado de êxito total. Foi um almoço com muitas homenagens. Eu fui agraciada com uma audição de violino pelo Eduardo, que ele está na Orquestra de Porto União. E ele entoou a canção ao mestre com carinho. Ali foi muito lindo esse evento, foi muito emocionante e eles são insuperáveis, eles são surpreendentes. Cada um tomou um rumo, eles são uns verdadeiros cidadãos, eles são criativos, eles sabem se organizar, eles sabem procurar, eles sabem... Bom, você conhecendo, tendo contato com todos esses alunos, todos eles são bem-sucedidos na vida. Bem-sucedidos na vida. Agora, veja bem, meus amigos, a importância do ensino básico é importante. Aliás, veja bem, uma escola estadual diz, escola pública, num bairro, escola de bairro, colégio estadual, Coronel... Escola Básica Antônio Gonzaga. Mantém até hoje, Nadir, eu tenho acompanhado o trabalho dele, essa qualidade de ensino. E um dia desses, eu fazendo um trabalho, quando trabalhava na Secretaria de Cultura e União, hoje não trabalho mais, fizemos um levantamento com crianças que moram ali na região do Morro da Cruz, crianças no 4º ano, no 5º ano,
com 11, 12 anos, Nadir, não sabem ler. Está me acreditando? Aí eu fiquei preocupado, inclusive fui ao Ministério Público, pedi orientação, pesquisei em todas as escolas. A primeira que eu me lembrei foi do Antônio Gonzaga, uma escola grande, estadual, num bairro. Nenhuma criança naquela escola está nessas condições. Todas, nessa fase, sabem ler. Alguém disse, mas tem que aprovar. Tem que aprovar a criança lendo. Esse negócio de tem que aprovar é aquele mal profissional que, lamentavelmente, até no magistério existe. Nadir, desculpe interromper, eu precisava fazer esse reconhecimento à escola Antônio Gonzaga. Vamos lá. Nossa, muito obrigada, é gratificante. E é uma herança do trabalho que vocês fizeram no passado, certamente. A gente lutava, a gente amava muito a escola, e merecidamente. E também eles organizaram, eles criaram um vídeo com toda a trajetória da minha vida no magistério. Com fotos, com imagens, com observações. Eles envolveram as pessoas da minha família sem eu saber, que depois foi uma surpresa muito grata para mim, com toda essa trajetória. Eles arrecadaram fotos de cada período e passaram o telão com música. Foi maravilhoso. Eu me senti assim muito gratificada, porque eu percebi assim que o meu trabalho, o meu ideal se concretizou. É uma sensação assim de dever cumprido, uma sensação de bênção até dentro do magistério, dentro do ideal da gente de educador. É maravilhosa essa sensação. Vejam, isso prova, né, que é um trabalho responsável, quer dizer, um trabalho, especialmente na educação, mas em qualquer setor de trabalho feito com responsabilidade social, o resultado sempre aparece, tanto para quem realiza como uma autossatisfação, uma autorrecompensa, como o benefício para o estudante, para o profissional e para a própria sociedade. Nadir, nós gostaríamos de conversar 2, 3 horas com você. Nós, na televisão, nós temos um tempo limitado, mas eu gostaria então que, ao encerrar esse nosso programa, você fizesse uma mensagem para os seus alunos queridos, e uma delas está conosco aqui, né? Está acompanhando a nossa gravação. Está acompanhando aqui. Pode falar o nome dela. Tá, Gisele. Ela está acompanhando aqui. Muito obrigada, minha querida. Pode falar o nome completo dela aí. A Gisele, hoje é Gisele Chipitoski. Isso, Gisele, um beijão para você. Tá. Então, eu digo para eles assim, bom, eu vou mais algo que eu ganhei presentes, um aqui que eu estou portando aqui. Só que eu disse para eles, o maior, eles são um presente na minha vida. Então, presentes físicos são bons, é um carinho, mas eles são um presente realmente na minha vida. E eu digo para eles assim, né, continuem a preservar essa parceria que vocês têm, esse amor, esse bem-querer que vocês construíram entre vocês e conosco. Então, nunca deixe que isso enfraqueça esses elos que a gente construiu nessa nossa corrente de amor, que eu digo. É uma corrente de amor. Então, não deixe que o tempo e a distância separe vocês ou enfraqueçam esses elos. Porque Deus está conosco e vocês são os transformadores da sociedade. Vocês precisam continuar com essa índole linda de vocês. E também que nós dizemos, como o Exupéry, que os que passam por nós não vão sós, eles deixam alguma coisa de si e levam alguma coisa de nós. Que coisa linda. Nadir, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhoso conversar com você, seu belo exemplo para os professores de hoje, o carinho que recebeu dos alunos. Realmente o bom profissional marca a passagem pela vida com as pessoas que trabalham. Meus amigos, tenham uma ótima semana e vamos acreditar no Brasil. Vale a pena e não tem erro. Esse país vai dar certo.